Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vocês me escutam bem? Tá tudo certo com o áudio? Vou esperar a Priscila chegar, que é quem vai falar com a gente hoje sobre esse assunto polêmico, que são as condenações. A gente sempre convida a Priscila a falar sobre esse assunto, porque ele é um tanto quanto polêmico, né? A gente acha que a gente só tem contrações em trabalho de parto e ela vai esclarecer pra gente que não é bem assim. As contrações, elas aparecem antes do que a gente imagina, né? Vou pedir para vocês, quem ainda não segue a nossa página no Instagram, né? Seguir com a gente para que a gente informação para mais pessoas e fazer com que todo mundo consiga ter um parto de mais qualidade e fazer com que todo mundo consiga... Oi, Pri. Oi, Ká. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Então Todo tá mundo bom. escuta bem? Pra mim Todo aqui mundo tá escuta bem? tranquilo. Então, beleza. Estava falando que hoje você vai tirar um pouquinho desse mito que as contrações só aparecem durante o trabalho de parto, é isso mesmo? Pois é, pra você ver. As pessoas têm tanto medo das Ah, contrações que mal sabem que desde que tem bebê lá dentro já tem contração, minha gente. né? Ai, se você quiser se apresentar, Pri, fica à vontade. Tá bom. Oi, gente. Eu sou a Pri, sou enfermeira obstetra, sou filha da Elda e do Giovanni, tenho um irmão mais velho, eu nasci de cesárea. Meu irmão mais velho nasceu de parto normal. Naquela época de vamos fazer laqueadura, que nós não queremos mais filhos, então vamos fazer uma cesárea. Eu sou uma laqueadora. Enfim, eu fiz enfermagem em Maringá, aí a pós-graduação eu fui fazer em obstetrícia, né? Eu fui fazer em São Paulo, no MASP. Depois eu acabei voltando para Maringá, onde eu trabalhei com várias coisas, até que finalmente eu conheci uma equipe fantástica que trabalha com assistência ao parto domiciliar lá, a equipe Semilha. E trabalhei lá alguns anos, quando a Rony e a Rene daqui de Cascavel, minhas primas lindas, me chamaram para a equipe manjadora. Até então não tinha esse nome, essa formalização de equipe manjadora. Foi quando eu vim para cá, vai fazer uns 4 anos, né? Mentira. Vai fazer 5 anos agora em outubro. Eu ia Agosto. falar, faz Ah, mais? sei lá, por aí. Por Já aí. não sei mais. Uns 5 anos, vai. Eu não me dou bem com os números. Nós E desde somos de então eu humanas. tenho. Pois é. E desde então a gente tem participado da equipe manjadora junto com a Rene, com a Rony, né? E com a enfermeira Thaís, que inclusive está fazendo uma live linda com a Ruth. Muito legal, é isso aí. É, A Pri veio para deixar tudo mais redondinho, né, Pri? Eu acho que é tão legal assim o arranjo que vocês têm, né, entre vocês na equipe. Eu acho que vocês se completam muito bem. A Pri tem uns desenhos lindos na barriga, ela faz umas artes gestacionais muito lindas também. Quem quiser aproveitar o barrigão, ela fica à disposição também, né, Pri? é isso aí. É momento terapêutico para a parteira. Uhum. Boa! Então, Pri, explica pra gente essa história de contração antes de trabalho de parto. Como é que é isso? Para você ver, então, quando a gente já está com o bebezinho no útero lá, ele já começa a ter algumas contraçõezinhas. Por incrível que pareça, é uma contração por minuto, sabia? Uma contração por minuto, mas elas são bem fraquinhas mesmo, tá? E que a gente quase não consegue sentir, porque para sentir algum desconforto, alguma dor na contração,
eu não sou boa com número, mas vamos colocar número aqui para ficar mais fácil para o pessoal conseguir tentar visualizar o que eu vou falar, né? Para a gente conseguir sentir alguma dor de contração, ela tem que estar com uma pressão de 15 milímetros de mercúrio. As contrações de início de gestação, elas ficam bem longe disso, bem longe. Então as pessoas quase não sentem. Só que eu gosto de falar que o útero é que nem qualquer outro músculo nosso, né? Para ficar fortinho, ele tem que malhar, né? E qual que é qual é a função máxima de um útero para a mulher? É uma gestação e um parto, né? Um trabalho de parto e parto. Então, o útero se prepara desde o comecinho da gestação para chegar lá no final e estar malhadinho e conseguir ter força suficiente para colocar o bebê para fora, né? E daí, essas contraçõezinhas mais fraquinhas, a gente chama de caldeiro Barcia. É o nome do cara que descobriu que existem essas contrações, né? Eu ainda vou ter alguma técnica, alguma coisa com técnica TIVS, sei lá. Né? Imagina? Que chique, né? Que chique. Vamos estar. Ainda não tem. Ainda. Questão de tempo. E aí, com o passar do tempo, vai desenvolvendo umas contrações mais perceptíveis para a mulher, né? Que daí são as contrações de treinamento, que muitas delas já conseguem perceber mesmo ali por volta de 30 semanas de gestação, que são as Braxton Hicks. Elas começam, a princípio, tipo uma contração a cada hora, né? Elas têm em torno de 10 a 20 milímetros de mercúrio, de água. E aí a gente vai perceber a unidade de pressão dela. Uma pergunta que me veio agora já, antes que eu perca o fio da meada nesse assunto. Geralmente as mulheres em segunda, terceira gestação, elas acabam falando que elas percebem essas contrações antes. Tem alguma relação? Claro, o útero ele tem uma memória, ele já tem uma força, ele já tem uma tonicidade que a primípara não tem. Né? Então, ele já vem com um pouquinho mais de força, a mulher já tem uma propriocepção aumentada, né? Então ela já conhece melhor o corpo dela, né? E aí ela consegue perceber bem antes. Tem mulher com 25, 26 semanas já está referindo sentir essas contrações de treinamento, né? Mas, em média, as mulheres sentem ali por volta de 30 semanas. Eu já vi gestante que lá com 38 semanas não percebia que estava tendo essas contrações de treinamento. Mas ela não percebia, mas elas existiam, né? Enfim, é porque geralmente elas não são dolorosas, né? As contrações de treinamento, elas não têm dor, elas podem ser sentidas ali quando você tem uma palpação, né? Às vezes a mulher está do nada, assim, alguém olha para a barriga da mulher, ela está mais quadrada, está mais pontuda. Nossa, o bebê está mexendo, aí põe a mão, nossa, tá dura. Meu Deus, tem trabalho de parto. Não, gente, calma. É contração de treinamento. O útero está dando aquela malhadinha linda. E aí essas contrações de treinamento, elas vão aumentando cada vez mais, né, em frequência, intensidade, elas vão se coordenando e elas vão se difundindo em maiores regiões do útero, né? Isso que é legal a gente perceber. Que as contrações, elas começam bem fraquinhas no início da gestação, aí vai evoluindo, elas vão ficando cada vez mais perceptíveis, aí elas começam a causar um pouco de desconforto e aí elas começam a se vir de maneira mais homogênea, vamos dizer assim. Gente, peraí que tem um cachorro fazendo barulho aqui. Vou mostrar para vocês. Aí? Olha lá. A gente compra brinquedo para esses cachorros, eles não usam, né? Aí eles acham uma garrafa PET e fazem brinquedo. E é tudo. Bem na hora da live. Gente, deixa eu tirar, eu já volto, só um pouquinho. Ô, Plex, dá uma licencinha aqui, cara. Vamos deixar o brinquedo para depois? Valeu. Desculpa aí. Pra que ter filho, né? A gente tem um cachorro e é a mesma coisa. Não sai de dentro de mim, se sair você ia ficar preocupado. Mas enfim. É legal, então, retomando, né? As contrações, elas vão ficando mais efetivas, elas começam a ficar mais... Gente, fugiu a palavra agora. A coordenação. A coordenação da contração melhora. Porque o que é uma contração efetiva? Assim? A gente percebe, a princípio, né? As contrações de treinamento, elas percebem que endurece uma região do útero bem isolada. Por exemplo, ali na região do umbigo,
ou o bebê deu uma bundadinha de um lado, endurece aquela região ali, né? Não endurece o útero todo. Aí, quando as contrações de treinamento elas vão melhorando, elas vão ficando mais frequentes, elas vão se coordenando, o que começa, a mulher começa a perceber? Que no fundo do útero, essa parte mais alta, que ninguém tá vendo, mas eu tô apertando aqui a minha barriga, mas essa parte mais alta do útero... Hã? Cara, ele pegou a garrafa de novo. Vocês estão ouvindo o barulho deles? Tá, desculpa. Se brinca com esse daqui que não tem barulho. Foi mal, gente? Tá ótimo. Posso... Oi. Tá bom? Estão me ouvindo? Voltou, então. Gente, desculpa, acho que agora deu para resolver. Tá tranquilo. Então, onde que eu estava mesmo? Da coordenação das contrações, né? Então, daí, as contrações de treinamento, elas vão ficando mais coordenadas. Então, assim, perto do estômago, obrigada, Cá, pela dica, é o fundo do útero. As contrações, elas começam ali, e quando elas estão coordenadas, elas vão descendo pela lateral, pela frente, por trás do útero, de maneira bem progressiva. Aí elas vão, empurram todo o bebê para baixo, em direção ao colo. E aí, quando está toda a barriga endurecida, esse é o ápice da contração. E daí ela começa a relaxar, de baixo para cima. Né? Essa coordenação que a mulher consegue perceber cada vez mais perto do dia do parto. Então, ela vem de contrações fraquinhas, lá no comecinho da gestação, que é uma contraçãozinha por minuto, imperceptível. Ali, com 30 semanas, ela começa a perceber que já tem mais ou menos uma contração por hora, às vezes bem menos, né? Mas uma contração por hora, que são um pouquinho mais fáceis de serem percebidas, ou em algumas regiões isoladas do útero, ou no útero todo. E quando é no útero todo, ela vai começar a perceber que são coordenadas. Começa em cima do útero e vai lá para baixo do útero. E daí ela regride de baixo para cima, certo? Então é mais ou menos assim que funcionam as contrações de treinamento. E as contrações efetivas, de verdade, né? Aí, quando entra no trabalho de parto, cara, a gente percebe que essas contrações, elas começam a vir mais intensas, né? Falando em número de novo, né? As contrações do trabalho de parto é de 50 milímetros, mais ou menos, né? De HG. Então, para a gente começar a perceber alguma alteração, algum desconforto, é com 15. Nas contrações de trabalho de parto, a gente já está lá com 50, né? E assim vai. O que é interessante a gente perceber nas contrações durante o trabalho de parto? Que elas variam de intensidade ou de frequência de acordo com a posição da mulher. Vocês sabiam que aquela posição tradicional que geralmente pedem para as mulheres ficarem no parto, aquela de barriguinha para cima, essa posição faz com que as mulheres elas tenham mais contrações e têm uma percepção dolorosa maior, no entanto, são menos efetivos. Olha só. Então, já que é para você ficar deitada, se você cair lá no sistema, mulherada que está grávida, e te obrigarem a ficar deitada, aí você fala assim, beleza, eu vou ficar deitadinha, mas eu vou ficar de lado aqui, tá? Pode ficar à vontade, eu vou ficar deitada, não vou ficar de lado. Então, dá uma negociada, né? Porque deitar de ladinho faz com que as mulheres tenham uma quantidade menor de contrações. No entanto, essas contrações são mais efetivas e a percepção dolorosa dela diminui um pouco. Entende? Então, o simples fato da mulher estar deitada de barriga para cima, ficar de lado, já muda a efetividade das contrações. Tamanha é a sensibilidade que a gente tem. É engraçado isso, porque assim, isso aí, inclusive, é um dos ganchos que às vezes a gente, enquanto equipe, se liga, né? A mulher fala assim, agora eu não consigo mais ficar deitada. Daí a gente já acende a luzinha, né? Fala, opa, então essas contrações elas estão ficando mais fortes. Então, quando você fala em milímetros de mercúrio, o que muda é a contratilidade, é a capacidade dessas fibras musculares fazerem essa contração, né? Essa força de encurtar, né? Isso. E aí, que legal saber que a posição muda, porque a gente fala tanto nisso, né?
num parto ativo, de ter uma mulher que se movimenta, de que muda de posição, que encontra a sua posição, né? Uhum. Uhum. Inclusive, se for para falar em parto realmente ativo, as mulheres vão optar por sair andando por aí durante as contrações. Elas raramente vão querer ficar deitada, né? O que é muito bom, porque imagina, uma mulher que está em pé, tendo as contrações, ou que faz um agachamento adequado, né? Ela consegue, além de ter a contratilidade do útero empurrando o bebê para baixo, vai ter a gravidade puxando o bebê para baixo também. Então, imagina, a efetividade da contração aumenta absurdamente, né? Então, mulheres, estejam em movimento, andem, agachem, não fiquem deitados no trabalho de parto, né? Dá aquela miguelada no médico de vocês, na equipe que estiver atendendo vocês. Ó, não tô afim de ficar deitado. Às vezes você tá até cansadinha, né, de sentir dor e tal, às vezes é um trabalho de parto meio arrastado, e pode deitar, pode tentar descansar, mas assim, coloque em mente que quanto mais ativa você tiver, menos horas, menos minutos, menos momentos de contração você vai ter, porque logo o bebê nasce, né? Acho que é legal a gente pensar nisso Uhum. daí, em otimizar essas Teve uma contrações. pergunta ali, Pri, já vamos Uhum, respondendo as que vêm, que depois a gente tem dificuldade em voltar. O uhum. lado interfere se estivermos deitadas? O lado que deita interfere? Ah, o legal é a gente deitar do lado esquerdo, né? Para dar uma liberada na veia cava, que é a veia que traz o sangue dos membros inferiores de volta para o coração e, né, facilita a circulação placentária também. Mas se eu determinar para você que lado que você tem que deitar, obrigatoriamente deitar, eu estou tirando a tua autonomia de escolha. Às vezes você se sente mais confortável do lado direito, então deita do lado direito, não tem problema, né? Só que se o bebê está desconfortável com a posição do lado. Se o bebê está desconfortável com você deitada do lado direito, o seu corpo vai pedir para mudar de posição. Então, assim, siga o que o teu corpo pede. Será que tá carente? Ô, Felipe, dá uma licencinha, por favor. Até porque a maioria das vezes o que o corpo pede é o que ele precisa, né, Pri? Exatamente. Nossa, já levei várias tapas na cara, assim, achando que eu tinha que ajudar a mulher a fazer alguma coisa, fazer alguma manobra, daí ela, tipo, na partolândia, ela me ignora completamente, ela vai e faz um movimento do corpo que é muito mais efetivo e muito mais lindo do que eu tinha sugerido. Então, assim, mulheres, escutem o teu corpo, vocês não vão ter dúvida do que tem que ser feito, né? Apropriem-se de todo o instinto de vocês e usem, né? Porque daí não tem erro, não tem erro. Eu nunca vi um instinto dar errado. Pri, uma pergunta muito comum das mulheres, assim, com certeza você já ouviu também. Quando se trata de contrações, porque assim, mesmo que às vezes a mulher sinta as contrações de treinamento, vem aquela dúvida, como que eu vou saber? Será que eu vou saber que eu estou em trabalho de parto? Né? Em se tratando de contrações, a gente já viu que a intensidade vai fazer ela perceber que ela está, né? Então, É. a diferença principal seria essa, a intensidade das contrações. A intensidade das contrações. E as contrações, elas vão trazer algum desconforto. Gente, eu estava vendo hoje uma reportagem de uma menina, eu acho que ela é de Santa Catarina, não me lembro bem, que ela não sabia que estava grávida, e daí ela entrou, tipo, ela ficou com algumas dores. Ela foi no médico quando ela estava meio que, deduzo eu, em fase latente, e o médico falou que eram gases e mandou ela de volta para casa. Puxa E vida! daí, poxa vida. E daí ela ficou, beleza, são gases, então tá. Daí ela começou a sentir o maior desconforto no período da madrugada, e ela falou, bom, eu vou pro chuveiro, porque de repente ajuda, e ficou lá no chuveiro. Diz que ela ficou com desconforto, sei lá, se eu não me engano, umas 12 horas, a menos que, né, a memória esteja falhando. Mas ela ficou cerca de 12 horas com desconforto, entrou no chuveiro, e daí, de repente, a criança nasceu. E ela falou pro marido, tem uma criança aqui. Ele meio que não entendeu o que aconteceu, porque ela não sabia que estava grávida, ele muito menos, né? Então, assim, durante a gestação ela não teve sintoma nenhum, então provavelmente ela não percebeu as contrações de Braxton Hicks, ela só sentiu o desconforto no final, porque começou a alterar tecido, começou a causar distensão dos tecidos para o bebê poder sair, né? Então, isso que é legal a gente perceber, que a contração em si, ela não dói. O que dói é o que ela causa no corpo, né? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso.
Então, assim, não tem como você não saber que está em trabalho de parto. Uma vez, eu não lembro quem que foi, a gente conta o milagre, mas não conta o santo, né? Mas eu não lembro mesmo quem que me contou essa comparação, que é mais ou menos assim. Desculpa, gente, quem é um pouco mais sensível a essas coisas fisiológicas, mas é assim. Falou assim, se você tá com gás, você sabe que tá com gás. Você pode até ficar em dúvida se quer ir no banheiro fazer um cocôzinho, né? Mas aí, quando você realmente está com vontade de fazer o cocôzinho, você vai no banheiro e pronto, acabou. Você não tem dúvida, né? Você não tem dúvida. É uma coisa tão fisiológica que você vai saber quando chegar a hora. O duro é que se você nunca pariu, você não tem precedente. Então fica tudo muito mais incerto, né? Uhum. E o segredo E se você está está em em dúvida, geralmente, não né? é. Se está em dúvida, não é. Isso. Quase um manto isso aí, né? Né? É porque é realmente, né? É isso, né? Às vezes no começo até a mulher, porque assim, quando esse início de trabalho de parto, ele é gradual, ele tem bonitinho as fases, fase latente, fase ativa, tudo certinho, que essas contrações realmente vão entrando num ritmo maior, numa intensidade maior gradativamente, dá tempo da mulher pensar assim, puxa, será que é? Será que não é? Né? Daí, de repente, ela fala, não, é inconfundível. Né? Isso aqui não vai regredir, né? Eu, no meu segundo parto, inclusive, eu comecei com coliquinhas, eu falei, nossa, coliquinhas, né? Quanto tempo que eu não tinha coliquinhas? E aí, essas coliquinhas foram intensificando e eu ainda durante esse período pensei, será? Será, né? E aí, então assim, a gente, óbvio que chega ao ponto de saber que né? Porque a intensidade, ela vai aumentando a ponto de você saber que aquilo não vai regredir, né? Exatamente. Aqui tem a dúvida é a hora que temos que sair correndo para o hospital. Então. Primeiro, vamos pensar que a gente não está na Rede Globo ou nos filmes que aparecem por aí. Rompeu a bolsa, corre que a criança está nascendo, né? A gente tem que perceber na dinâmica do útero, né? Como que ele está se comportando? O que ele está dizendo para a gente? Porque sem contração o bebê não sai, isso é fato. Não sai, mesmo que seja um bebê de chiquinho. Mesmo que seja, vou usar uma comparação, quem já sofreu aborto sabe que tem cólica, sabe que sente dor, e é uma coisinha pequenininha, né? Um volume bem pequenininho. Então, imagina um bebê a termo, com 37 semanas para mais, vai ter desconforto, não tem como a gente não prestar atenção na dinâmica do útero. Então, essa eu lembro, 3x10. É isso mesmo. Então, se você está com contrações de treinamento, não precisa ir para o hospital. Se você está sentindo, por exemplo, os pródromos, o que são os pródromos? A gente tem algumas contrações de treinamento que vêm com algum desconforto, falando a título de contração, não do que mais acontece no corpo da mulher, né? Então, se a gente tem contrações que têm algum desconforto, algumas delas têm desconforto, isso é pródromo. Quando você passa a ter todas as contrações com desconforto, isso daí é uma fase latente. Daí a gente vai começar a prestar no ritmo delas. Se tem ritmo, vamos começar a contar essas contrações. Há uma contração a cada 20 minutos. Tem que ir para o hospital? Não, isso é fase latente. Uma contração a cada 10 minutos. Não, isso também é fase latente. Uma contração a cada 5 minutos. Isso ainda é fase latente, falando em dinâmica de contração. Quando você chega finalmente no 3x10, né? Quando num período de 10 minutos você tem 3 contrações, e essas contrações duram mais do que 40, 45 segundos, e assim se estabelecem nesse ritmo, aí a gente está numa fase ativa. Nessa fase ativa que é necessário que o bebê receba um monitoramento, que a gente comece a acompanhar a frequência cardíaca do bebê. Né? A Débora falando isso, anota no caderninho. O esposo da Débora tem uma história muito engraçada. Quem sabe, se der tempo, a gente conta no final. Débora, me lembra aí. Ele anotava as contrações no caderninho, era fantástico. Enfim, aí as contrações, quando elas estiverem com 3 contrações em 10 minutos, é fase ativa, aí está na hora de ir para o hospital. Pensar em ir para o hospital. Precisa ir correndo? Não. Porque as contrações, pensem, elas são progressivas. Com contrações de 3 em 3 minutos, de 40 segundos, provavelmente a criança não vai nascer.
o que é comum? Aumentar a quantidade de contrações. Então, ela vai ficar com 4 em 10, 5 contrações em 10, e daí provavelmente já está chegando no expulsivo. Tá? E essas contrações, elas vão ter um tempo, uma duração maior. Então, por exemplo, de 40 segundos de contração, ela vai para 1 minuto e meio de contração. Mas o que a gente tem que prestar atenção? Essas contrações é o endurecimento da barriga. Não necessariamente a mulher vai precisar sentir 1 minuto e 30 segundos de dor, né? O que vai acontecer? A contração vai começar, daí ela vai aumentar a intensidade, daí a mulher vai sentir dor, daí vai ter o pico da contração e logo ela vai começar a passar, vai parar a dor e a contração logo em seguida vai sumir. Aí o útero vai entrar no estado de relaxamento. Uma onda, né? Literalmente, como uma onda no mar. Enfim, dizem que é uma onda porque ela tem começo, ela tem um meio bem forte e ela acaba. Aí o útero fica em repouso, toma aquele fôlego, né? Aquele gás para vir a próxima contração. Então, quando você tem que sair para o hospital? Quando você tiver contração, de 3 em 3 minutos, e cada contração durando cerca mais do que 40 segundos, né? Não menos do que isso, tá bom? E eu penso que esse padrão, a gente falar isso é uma coisa, a gente sentir é outra completamente diferente, né? A gente brinca, né, dessa história do parto de novela. Eu sempre falo que se parto de novela fosse igual ao da vida real, não tinha Ibope, né? Porque não é assim tão rápido, né? O parto não ia acontecer em 3 dias, às vezes, né? Que acontece na vida real, lá na novela. Mas o que a gente tem que pensar? Imagina, né? A gente sentindo esse padrão de contrações. Ele é um padrão bem intenso de contrações, sim, né? 3 contrações em 10 minutos. Então, o que acontece geralmente é que a mulher sente que essa intensidade vai aumentando e até chegar a esse ponto, às vezes a mulher já foi, porque já estava numa intensidade que para ela era maior, era grande, né? Então, saber dessa informação é muito interessante por isso, porque até chegar nesse padrão, a gente sabe que o bebê não vai nascer, geralmente não nasce, né? Sem ter um padrão mais efetivo de contrações como esse, né? Isso que você falou é legal, Ká, porque quando a gente para pensar na função da contração, é colocar o bebê para fora, né? E se a gente para pensar que as contrações elas têm que ter uma frequência para colocar o bebê para fora, é diferente de pensar na dor que essa contração traz. Deixa eu me fazer entender. A subjetividade da dor que essa contração causa. Por exemplo, tem algumas mulheres que, às vezes, por conta da incerteza do processo que está vivendo, às vezes por falta de apoio, né? Às vezes por falta do conhecimento da gestação, da fisiologia, do mecanismo de parto, às vezes pela situação socioeconômica, cultural em que ela está vivendo, ela vai ter uma percepção da dor diferente, né? E então isso é muito relativo de mulher para mulher. Não necessariamente a contração em si, mas o contexto em que a mulher que está tendo contrações está vivenciando, né? E isso influencia muito na subjetividade da dor. E é interessante a gente também pensar em trabalho de parto e dor um pouco dissociado da contração, né? As pessoas às vezes têm medo da contração, mas na verdade não é isso que tem que ser o fantasma do parto. O fantasma do parto é outra coisa, né? O Rick Jones, né? O médico obstetra que a gente conhece, tem um carinho pelas coisas que ele escreve, pelas coisas que ele fala, ele diz que 90% do parto acontece entre as orelhas, é uma questão mais emocional, e 10% é mecânico. Então, a contração ali, desses 10% é uma pequena parcela, porque a gente tem outras coisas, né? Tem os ossos, tem os ligamentos, tem os outros músculos para trabalharem, né? Tem o trajeto que o bebê precisa passar. Então, assim, a subjetividade da dor tem que ser trabalhada um pouco independente da contração em si. Consegui me fazer claro no que eu quis dizer? O físico, o emocional interfere no físico, né? Então, aquilo que o físico não é só a sensação física, por isso que existe essa questão assim de mulheres que falam que nossa, foi tranquilo, outras que falam, nossa, eu quase morri, né? Justamente porque às vezes não é o fisiológico, não é a contratividade uterina, né? E sim, justamente o contexto em que ela estava. Muitas vezes ele interfere muito mais
né, no padrão de dor que ela está sentindo do que a contração do útero propriamente dita, né? Exato, exato. Teve uma Teve uma mulher, outra... a gente Pode falar. assistiu o parto dela, os dois partos foram domiciliares, né? Foram muito rápidos. No primeiro a gente, tipo, chegou, meio que largou o material ali, pegou o que dava para pegar, que a criança meio que estava nascendo. E daí, numa consulta de pós-parto, né, eu falei, e aí, Sil, conta pra mim como é que foram essas contrações agora que a ficha caiu, né? Você sentiu muita dor? E ela é muito engraçada, ela com o bebê no colo, assim, balançando, né? Dizer que doeu muito, eu vou estar mentindo, mas que foi um desconforto grande, foi. Aí eu fiquei, como assim? Aí tem outras mulheres que falam que o parto é um sofrimento, né? E aí outras falam que é um desconforto grande. Então, assim, as contrações vêm para todas. Como a gente vai encarar isso, como a gente vai perceber isso é que vai mudar, né? Eu acho que tem que ficar bem internalizado qual é o papel da contração, né? A contração, ela tem a função de colocar o bebê para fora, de preparar o teu corpo, de alongar enfim, fazer o bebê, encurtar a musculatura do útero, fazer o colo do útero se abrir, né, utilizar através das contrações a bolsa do líquido amniótico para fazer uma cunha nesse colo e lubrificar toda a passagem do bebê ali. A gente tem que pensar que a contração ela vai direcionar o bebê para o centro da pelvis, né, e pelo canal vaginal. E a contração é o abraço de despedida que o teu útero está dando no teu filho. E logo, logo você vai abraçar com os braços, né? E eu acho que isso é legal. A gente pensar qual é o objetivo dela e não o que ela vai causar, né? Porque isso muda completamente a forma de ver, né? Muda completamente. Inclusive, quando a gente aproveitar que tem uma FIS aqui, ó, quando a gente fala em que a contração ela tem o objetivo de fazer o bebê se projetar para o centro da pelve, né, através e ele vai ter que trabalhar com ligamentos, com músculos, né? É interessante a gente pensar que a mulher tem que estar com o corpinho alinhado, tem que estar com esses ligamentos bem balanceados, né? Eu falo que quando a gente tem um carro, a gente precisa fazer alinhamento e balanceamento para não desgastar tanto o pneu e para economizar gasolina, né? Então, o nosso corpo é a mesma coisa. Se você quer ter um parto mais fluido, sem gastar tanta energia, eu sugiro que você faça alinhamento e balanceamento do corpinho. Como é que faz isso? Alongamento, exercícios de respiração, né? Estica aqui, estica ali. De preferência, procura um profissional osteopata ou uma quiropraxista. Esses dois profissionais têm uma função assim fantástica, nos desconfortos que a mulher tende a sentir na gestação e no trabalho de parto também. Né? É bem legal a gente pensar nesse sentido, de manter o nosso corpo alinhado para o parto. Até porque é uma junção de fatores, né? A gente sabe que são as contrações que fazem esse bebê descer e girar e fazer todo o processo de realmente entrar na pelve, mas se dentro dessa pelve eu tenho um desalinhamento, eu tenho encurtamentos, eu tenho fáscias, músculos que estão encurtados, realmente vai ser mais difícil para ele fazer esse desenho, né, dentro da pelve e encaixar. Uhum. O nosso corpo tem um designer inteligente, ele foi projetado para parir, né? Então, tudo está conectado, a mente, o corpo, os ligamentos, os músculos, a posição que o bebê adota lá dentro está muito relacionado com a maneira com que a gente trata o nosso corpo aqui fora, né? Eu acho muito legal a gente se preocupar com isso, mais do que se preocupar com as dores que as contrações trazem. Porque essas é preparada aqui, né? Né? E quando a gente para pensar nas contrações, né? A gente tem que... Nossa, sabe quando foge a linha de raciocínio, cara? Eu tava pensando uma coisa, veio outra e vazou a informação aqui. Desculpa. Quem sabe eu lembro daqui a pouco, né? Mas enfim. Tudo bem, não tem problema. Obrigada, vocês são muito gentis. Mas assim... Eu vou fazer uma pergunta que veio lá em cima antes que fuja. De repente nela você consegue voltar o fio aí. Tá. A Pete perguntou assim, que ela falou que ela mora em outra cidade, que dá 2 horas de Cascavel. Certo. E ela, de carro de Cascavel. E ela perguntou em que fase deslocar para cá. 2 horas de diferença.
Aí depende muito, né? Na cidade em que você reside, tem algum profissional para te ajudar a guiar essas contrações, a cronometrar essas contrações, a te dar uma segurança de permanecer nessa cidade? Se não tem, a partir do momento que você começou a sentir algum desconforto que você acha que vai evoluir para parto, vem para Cascavel, de repente você fica no hotel, até você ter certeza absoluta de que você está em trabalho de parto, daí você vai para o hospital. Porque se há um internamento muito precoce, a gente sabe que caindo no sistema obstétrico que hoje a gente tem, o internamento precoce vai muito provavelmente levar para uma cesariana, né? Ela falou que tem uma doula. Tem uma doula. A doula já vai te ajudar bastante. Né? A gente da equipe manjedora, as mulheres que moram longe, tipo 2 horas, né? A gente sugere que venha quando você está começando, quando as contrações de fase latente ritmaram, sei lá, de 5 em 5 minutos, né? Porque daí a gente tem uma margem de segurança, que ela vem, né? Tem aquela questão da adrenalina da viagem, né? Então pode ser que as contrações deem uma paradinha, daí chega aqui, a gente vê se estabiliza as contrações com um ritmo bom de novo, né? Mas assim, sair da sua cidade que dista 2 horas de Cascavel em fase ativa do trabalho de parto, pode até ser. Mas se você for daquelas parideiras que pare numa espirrada, não é muito comum, mas vai que você é, aí eu acho que é um risco, né? Então eu sugiro, venha quando as contrações estão ritmadas numa fase latente, indo para uma fase ativa, ou seja, de uns 5 em 5 minutos. Que daí eu acho que dá uma margem boa. Mas vai para um hotel. Não vai para o hospital ainda não. Eu tive uma experiência esses dias com uma amiga, né? Terceiro parto, ela foi avaliada às 5 da manhã, estava com 4 centímetros. Uhum. E aí o médico falou assim, olha, eu vou estar de plantão em Toledo hoje, se vocês de repente quiserem ir para lá, eu acho que dá super tempo, vão para casa, né? Toma um café, toma um banho, depois lá pelas 7, 8 horas vocês vão para lá. E a gente tinha planejado assim. E aí deu umas 6h30, ela falou, vamos pro hospital, vamos pro hospital. E assim, tem uma coisa que, né, Pri, eu acho que para vocês deve ser assim também. Quando a mulher fala assim, vamos, a gente não duvida, né? Não. Não pode duvidar. E aí a gente chegou na garagem, ela falou, não vai dar tempo de ir para Toledo, não vai dar tempo. E a gente não foi, nasceu às 7h20. Olha só, que rápido. Não daria tempo. Não mesmo. E aí vocês foram para onde? Né? Conta o desfecho aí para mim que eu fiquei curiosa agora. A gente foi para um hospital daqui mesmo. Aqui mesmo. Não chamou SAMU nada. Aí deu certo. Não, foi tranquilo. Beleza. Que ótimo. Chegamos 35 minutos depois que chegamos no hospital, nasceu um bebê. Olha só, que maravilha. Mas era o terceiro filho, tá, gente? Calma. Ah, bom. Isso. Mulher primípara que tem parto muito rápido assim não é muito comum, não. Né, Felipe? Não é não, né? Bom, se vocês tiverem pergunta, vai falando, Pri. Se vocês tiverem pergunta, vamos fazendo. Vamos lá. Que nem a gente comentou, que a fase ativa e o momento de internar no hospital é quando tem 3 contrações em 10 minutos, né? E aí as contrações vão sendo progressivas. Chega um determinado momento que ali a mulher vai para o período de expulsão mesmo, que é o período expulsivo, onde ela está com dilatação total, ou seja, 10 centímetros, e não 10 dedos, que 10 dedos, meu Deus do céu, muito dedo, mas são 10 centímetros. 10 dedos, socorro. Né? Às vezes eu leio assim, eu tava com 10 dedos de dilatação, enfim. Mas são 10 centímetros, gente. Quando tá com dilatação total de 10 centímetros e a vontade de fazer força, mas é uma vontade espontânea, não uma vontade, eu quero fazer força agora. Não, uma vontade espontânea, isso é expulsivo. Contração geralmente está de 5 em 5 minutos, né? Uma contração que dura 5 em 5 minutos, não. Uma contração a cada 5 contrações em 10 minutos. Foi. Eu falo, o número não funciona comigo, cara. 5 contrações em 10 minutos. Isso, agora foi. Período de 10 minutos, 5 contrações. E às vezes as contrações são longas, dura mais de 1 minuto e meio. Às vezes a mulher fala, nossa, mas nem acabou essa, já tá vindo outra, vai emendando, né? E o que é interessante a gente também perceber, o que são esses puxos? A cabeça do bebê,
ele vai descendo pro canal vaginal e chega um determinado momento ali no canal vaginal, ali perto de sair, eu acho que tem um botãozinho. E o bebê aperta com a cabeça esse botãozinho e fala assim, pronto, agora eu preciso de uma pressão maior. O útero, no período expulsivo, ele contrai a uma pressão de 50, né? E essa pressão, só essa pressão de 50 não é eficaz para poder colocar o bebê para fora. E o bebê entendendo isso, ele aperta esse botãozinho em algum lugar lá dentro da mãe e fala assim, ô abdômen, agora é contigo, me ajuda aí. Então daí a gente tem a pressão do útero e junto com isso vem a pressão da musculatura abdominal, que dobra então a pressão da contração, então de 50 vai para 100, e isso o bebê consegue com mais velocidade, mais facilidade e sendo projetado para fora. Nossa, até parece um objeto sem vida, né? Sem calor, sem... Mas o bebê vai saindo, gente, tem que nascer, né? Enfim. Então, assim, a musculatura uterina, ela faz todo o papel até o final, e lá no finalzinho ela pede uma ajuda. Ó, me ajuda aí que eu preciso de um gás. E daí vem a musculatura uterina para poder dar esse gás, né? E as contrações são fortes. A função mais voluntária, né? Mais de controle da mulher mesmo, né? Isso, quando a musculatura abdominal entra na jogada, daí a mulher sente uma pressão, uma vontade muito grande de fazer força. E daí eu pergunto, mas por que você quer fazer força? Não, porque daí não dói muito, daí ela mais vontade de fazer força, faz uma pressão, ela faz a força e a dor, sei lá o que acontece com a dor. Dizem que o expulsivo não dói, né? Depende. É diferente. É diferente. É diferente. Tá bom, é uma dor diferente. É uma dor diferente, né? Porque eu acho que eu acho que a percepção é diferente em função da ação voluntária também, né? Porque na fase ativa, a contração vem e a gente, assim, a gente não ajuda, a gente não é passivo, né? É o próprio útero trabalhando por ele mesmo. E no expulsivo, essa vontade involuntária, a vontade é involuntária, mas a força é ativa, é voluntária. Então, assim, essa percepção de eu preciso ajudar, eu acho que é o que faz a dor diminuir, né? Digamos, a percepção de dor diminuir. Faz todo sentido. Eu acho que faz todo sentido. Beleza. Aí nasceu o bebê, as contrações acabam. Não acabam. Não. O parto, gente, só termina quando nasce a placenta, tá bom? A casinha do bebê também tem que sair. Então, nasceu o bebê, o útero ainda vai continuar contraindo para poder colocar a placenta para fora também. Aí, depois que a placenta nasceu, aí as contrações param, né? Não também. Não. Não. Só que não. A gente vai ter contrações porque, vamos pensar comigo. Qual a função da placenta? Receber todos os nutrientes e oxigenação da mãe e passar para o bebê, certo? Beleza. Então tem uma circulação muito grande, tem vários vasos sanguíneos ali nutrindo essa placenta para nutrir o bebê, certo? Quando a placenta sai, o que acontece com esses vasos? Eles estão lá, sangrando ainda. E o útero, numa forma de proteção da mulher, ele se contrai. Então, ele fica contraindo para apertar esses vasinhos aí, para eles pararem de sangrar, né? E o sangramento que está no útero, com as contrações, esse sangramento vai saindo em forma de coágulo também, né? Então, as contrações, depois da placenta, vão continuar para que o útero possa parar de sangrar e o sangramento que tem, e o sangue que ficou lá, que está coagulado, né, que aos pouquinhos vai parando e vai sendo colocado para fora. Então, assim, tem mulher que sente cólica, principalmente quando vai dar de mamar. Tipo, já nasceu a placenta, o bebê já está lá com 4, 5 horas de vida, 24 horas de vida, a mulher coloca o bebê para mamar, aí, tá sentindo contração e tá doendo de novo. Então, assim, as contrações, elas têm múltiplas funções em todo o ciclo gravídico puerperal. Então, graças a Deus, elas existem, né? Porque elas fazem o bebê desculpa, estou brincando agora. Fazem o bebê ficar lá dentro do útero, o útero se fortalece para o trabalho de parto e parto, coloca o bebê para fora, coloca a placenta para fora. Só um pouquinho, gente. Pô, gente, como assim, galera? Vem cá.
Vem aqui. Fica aqui, ó. Vai lá pra caminha, vai. Isso, fica aí. Vai. Entra na caminha. Pronto, agora foi a última vez, né? Falta 1 minuto pra acabar a live. Tô brincando, não é 1 minuto não. Essa festa acontece sempre ou é hoje mesmo? Não, eles são faceiros mesmo. Só que daí eu não tô Mas dando você atenção, sabe não tô que participando. uhum. Você estava falando do pós-parto, eu acho assim fantástico, porque olha só, né? Se a gente for parar para pensar o que, que é o útero, né? Assim, como órgão de capacidade de distender e de voltar, né? Porque Uhum. ele cresce tanto durante a gestação, eu não sei quantas vezes expande de tamanho, mas deve ser um monte, né? Vários, também não E lembro. né? E logo após o parto, ali 1 hora, 2 horas depois, ele já está abaixo do umbigo de novo, né? Sim, Então, sim. olha a capacidade que esse órgão tem de fazer esse processo de ir e voltar, né? E se Uhum. não fossem as contrações, obviamente, a gente não teria essa possibilidade, né? Essa atitude Exato. protetora do útero de contrair de novo, de volta. Aham, você vê. Eu acho o útero um órgão fantástico, cara. Porque dentro do nosso corpo, a gente já nasce com os órgãos todos formados, né? E daí é no útero que surge um órgão de transição, cara, do além. Tem um órgão de transição que é limitado. Ele sabe a hora que ele tem que começar a existir, ele sabe a hora que ele tem que parar de funcionar e sair. Então, o útero é muito abençoado, cara. E essas contrações, elas são divinas, assim, porque elas mostram toda a evolução da mulher, do corpo da mulher, como que eu vejo assim, que quando a gente para olhar as contrações uterinas, a gente consegue perceber a perfeição do nosso corpo, né? Elas são progressivas, vão aumentando a intensidade, a gente consegue identificar a intenção dela, a função dela e olhar para isso, cara, e ver que o seu corpo se adapta ao momento mais sublime que uma mulher pode viver na vida. Cara, não tem explicação. Para mim é um órgão fantástico. As É isso contrações aí. são lindas, gente. Curtam as contrações, sério. Não tenham medo dela. Até porque depois que passa dá saudade. A gente parece Dizem. louco, né? Falando isso, mas é verdade. A É. Paty comentou aqui, ó, no meu segundo parto, que foi rápido, realmente as contrações pós na amamentação foram intensas. Cheguei a pensar que tinha mais algo a parir. E a É. Paty, você lembra da Paty? A Paty foi daquelas assim, tava lá nas contrações e tal, de repente nasceu o Benjamin, ela, ai filho, nem foi tão difícil assim, lembra? Aham, aham, lembro. nem, Tipo, um nem foi minuto tão depois que difícil. nasceu. É, nem foi tão difícil. Pois é, pra ver, né? Para Cara, ver que eu tudo acho, vale a pena, né? vale a pena, vale a pena. Isso que você falou de dar saudade, você não é a primeira, também não vai ser a última que diz, né? Porque eu acho que você e várias outras mulheres entenderam que a contração faz parte do processo. Eu falo que assim, não é o útero que dói, né, gente? São os ligamentos se distendendo, é a pressão do assoalho pélvico, né? É o cóccix, é toda a pelve se dilatando também, e isso causa desconforto. Não é o útero que dói, mas a contração que faz a distensão de todos essas partes acessórias aí que vai causar dor, né? E daí, quando as pessoas conseguem trabalhar relaxamento de tudo isso, né, limpar a mente, respirar, usar de artifícios não farmacológicos para alívio da dor, passar pela contração não é difícil. Não é difícil. Né? A gente tem que colocar na cabeça. Eu nunca passei pela contração, mas eu vejo algumas mulheres mostrando para mim que não é difícil. O que judia, às vezes, da mulher no trabalho de parto não é a contração, mas é o cansaço, né? Eu Uhum. cansei, porque eu estou várias horas tendo contração. Cara, e ter contração gasta energia, que nem a gente correr uma maratona. Tá, eu nunca corri maratona, mas eu imagino que seja igual, cara. Você vai cansar, né? E se você não consegue parar para descansar, você vai exausto, né? Então, assim, escolha uma equipe que consiga entender a dinâmica uterina, que quando o seu corpo pede arrego, às vezes dá as contrações no meio do trabalho de parto, do nada, assim, tá tudo certo. E de repente vai para a transição para o expulsivo, as contrações elas dão uma distanciada uma da outra. Dependendo do profissional que você tem do lado, e essas contrações aqui pararam, vamos colocar uma ocitocina para agilizar esse processo.
às vezes é só o corpo da mulher falando assim, deixa eu parar, deixa eu respirar, que daqui a pouco o bicho vai pegar, eu preciso ter gás, né? Então, assim, escolha uma Exato. equipe que respeite as suas contrações fisiológicas, que entenda o que teu corpo está falando, o que teu corpo está pedindo, né? Então, é isso, cara. As contrações, elas são divinas, as contrações, elas por si só não causam dor, mas a distensão que ela traz nos ligamentos, nos músculos, isso causa desconforto. Mas é esse desconforto que eu imagino que seja como uma metamorfose, né? Tipo a lagartixa se transformando numa borboleta, né? Ela precisa Sim. passar por um processo doloroso, né? Difícil para abrir aquele casulinho ali e conseguir se transformar. Eu acho que quando você opta por ter um trabalho de parto, quando você opta sacrificar o teu eu, sacrificar o teu conforto, sacrificar um pouco do teu sono, um pouco das tuas horas do dia para sentir um pouco de contração e o teu corpo se transformando e se abrindo para sair um bebê, meu, você só faz isso por amor. A gente só se sacrifica por aquilo que a gente ama, né? Então, assim, de novo, a dor da contração é subjetiva. E assim, se vocês entenderem as funções da contração e entenderem a perfeição que ela tem no seu corpo, se vocês entenderem que isso é uma metamorfose de uma mulher se transformando em mãe, se vocês entenderem que a contração é um abraço de despedida do útero para você poder abraçar o teu bebê aqui fora, se você entender que você tem força suficiente para suportar cada dor que essa contração venha causar no teu corpo, se você entende que você está se sacrificando por um momento para dedicar uma vida de amor para o teu filho, eu acho que passa batido, assim. Contração? Que contração? Que dor? Mesmo quando é longo, né? A gente pensa assim, eu vejo que muitas mulheres se questionam, né? Puxa vida, mas por que que o meu trabalho de parto está demorando, né? Eu acho que a questão do tempo ela é muito relativa, né? Que nem você falou. O que que são horas? Às vezes está tudo bem, um dia e meio, né? Quem sabe? Comparado a uma vida inteira, né? De que você vai ter com o teu bebê aqui fora, né? É. E o porquê que alguns trabalhos de parto são mais rápidos e outros mais demorados. A gente não sabe, né? A gente poderia falar da fisiologia, do mau posicionamento fetal, poderia, né? Poderia falar que é o tempo que a mãe precisa. Agora, o que é realmente, a gente nunca vai saber, né? Uhum. Mas, e a ideia não é quantificar, a ideia é viver, né? Isso. Quando a Se gente permitir. passa a viver, exato, a gente passa a viver esse momento, não interessa quanto tempo vem, né? A gente sabe que é o nosso tempo, é o tempo que a gente precisa e o tempo que o bebê precisa. Seja para virar, seja para descer, seja para assimilar, seja para o que for, né? É. Eu acho que a gente, quando começa a pensar em trabalho de parto, joga o relógio fora, cara. Fecha, fecha as É cortinas da verdade. casa, joga o relógio fora, cobre todos os relógios, não jogar fora no relógio custa caro, né? Mas esconde os relógios, esquece de ponteiro, esquece desse período de 7 dias, 24 horas, esquece, porque bebê não tem relógio. O nosso corpo não tem um relógio. Tá, ele é cíclico, né? O nosso corpo é cíclico. Mas ali no trabalho de parto é uma função nova, né? Então é meio que está Sim. dando uma adaptada no corpo para saber o que tem que fazer. Eu não digo que cada mulher tem o parto que merece. Eu digo que cada mulher tem o parto que precisa. Então, ela precisa vivenciar a história dela daquele jeito, né? Às vezes vai ser um parto arrastado, prolongado, e a mulher precisa disso. Às vezes, para conseguir olhar para dentro de si e enxergar o potencial que ela tem. O último parto que eu acompanhei, cara, a mulher teve fase latente de 3 dias. Entende? Na verdade, foram 4 dias e 3 noites, fase latente. Daquelas que não deixa a mulher descansar, porque eram contrações a cada 6, 7 minutos, de repente ficava de 5 em 5, de 2 em 2, e voltava para 3, para 5, para 10. E, então, assim, vários momentos eu pensei, poxa, cara, acho que não vai rolar, né? Por conta do cansaço dela, eu dormia. Ela não conseguia. E às vezes eu ia dormir até com peso na consciência, né? Porque, putz, cara, eu tô dormindo aqui, eu devia estar lá do lado dela, né? Sei lá. Mas eu ia dormir, né? E ela ficou lá 3 noites sem dormir, 4 dias em fase latente, até que, de repente, ela entrou na fase ativa, o bebê nasceu. E, cara, imagina a vitória dessa mulher. Ela merecia ficar todo esse Uhum. tempo cansada? Merecia? Não merecia tudo isso, não. Mas
cara, foi assim que precisou ser. E precisou nascer desse jeito. E ela olha para si, eu imagino que hoje ela olha para o bebê e olha, poxa, a gente conseguiu, a gente foi forte pra caramba, a gente não desistiu, eu me sacrifiquei por você. E eu imagino o olhar que o marido tem por essa mulher, né? Eu acho que ele nunca imaginou que Né? ela E poderia passar ele por isso com um também, sorriso na né? cara. Quanto será que ele não se questionou, né? É, Mesmo é. sabendo, assim, eu acho que quando a gente tem equipe, a gente pensa, não, tá tudo bem. Se não tivesse, elas me diriam. Mas não é a questão do estar tudo bem, fisiologicamente ou clinicamente, com o parto. A questão é, vai rolar ou não vai rolar? O que é que está acontecendo, né? Uhum, uhum. Essa questão no tempo do trabalho de parto também eu sempre falo, né? Por que a gente insiste em controlar o tempo se a gente já escolheu deixar o bebê escolher o tempo dele nascer? Então você já É. deixou o bebê escolher quando ele quis vir. De repente a gente tenta, né, no auge do cansaço, tomar de novo esse controle pra gente, falando, não, chega, eu não quero mais. Uhum. E na verdade, a gente já deu essa brecha pro bebê, né? Ele já veio no tempo dele, e então agora a gente vai só esperar acontecer. Se a gente não É. se joga, né? Se a gente para de lutar e controlar e questionar, acontece, né? Mas na teoria é mais fácil. Na prática, viver isso muitas vezes é um pouquinho mais desafiador, né? Mas é válido. É, Acho que é. tudo vale a pena, né? Sempre vale a pena. Com certeza essa mãe hoje, ela, para qualquer dificuldade, né, que vier, ela vai poder olhar para trás e falar, cara, eu dou conta disso também, né? É. Eu não sabia que eu podia ir tanto e o trabalho de parto me mostrou que eu vou muito além do que eu acho que eu consigo, né? Eu acho que Sim. isso fica para a vida, né, da mulher. Tem uma pergunta aqui, da Juliane. Quando demora muito, assim, é feito ultrassom para ver se o bebê está bem? Não, na verdade, a gente tem várias formas de verificar a vitalidade do bebê, né? A gente consegue, primeiro, perceber a movimentação do bebê. Bebê que mexe, bebê que está bem. Na contração, né, no meio das contrações do trabalho de parto, a gente não consegue perceber muita movimentação do bebê. O que a gente faz? A gente percebe como ela já estava sendo monitorada, no caso, né, dessa gestante em questão, ela já estava sendo monitorada por nós, a gente verificava sinais vitais da mãe, a gente verificava a vitalidade do bebê através da frequência cardíaca fetal, do BCF. Né? Então a gente estava com o sonarzinho lá, verificando de tempos em tempos se o bebê estava respondendo bem à contração, se a frequência dele estava mantendo tranquilizadora para a gente. Então é BCF mesmo, é clínico, não é um exame, não é a tecnologia que vai dizer se o bebê está bem. Pensa lá, no tempo dos antigamente, bebê, as mulheres ficavam em trabalho de parto dias e não tinha ultrassom e os bebês nasciam bem, né? Então, não é tempo também de trabalho de parto ou fase latente prolongada que vai dizer que o bebê está mal. Ah, passou da hora porque ficou 4 dias em trabalho de parto. Né? Não é passar da hora, a gente tem que monitorar esse bebê, tá? Isso é muito Através de mais, BCF e movimentação fetal. isso, é a qualidade da assistência, né, Pri? Isso, Porque isso. às vezes esse bebê, ele é monitorado, mas ele é monitorado poucas vezes. E às vezes isso é atrelado ao fato de um bebê que de repente nasce com alguma alteração, com alguma condição que não é muito favorável, né? Isso. Tem outra Geralmente. pergunta aqui, ó. A placenta demora muito para nascer? Ah, isso depende. Já vi placenta nascer em 5, 10 minutos, já vi placenta ficar agarrada lá 6 horas. É minha, eu não Então, quero sair. agarrou amor naquele útero lá que, meu. Mas o ideal, tá? A recomendação é que a placenta nasça nos primeiros 40 minutos. Né? Então, a gente, enquanto equipe manjedora, prefere se vê que a placenta está demorando um pouco para sair, demorando, tipo, chegando perto dos 40 minutos, a gente prefere fazer uma conduta mais ativa, né? Que é fazer uma traçãozinha controlada do cordão. Porque, assim, quanto mais tempo a placenta passa lá dentro, maior a chance da mulher ter hemorragia, né? Hemorragias maiores, né? Um volume maior de sangue. Então, a gente não quer isso. A gente prefere que a placenta saia com uma conduta um pouco mais ativa, não tão natural, para prevenir o que é uma grande causa de mortalidade materna, evitável, que é a hemorragia.
Uhum. É isso aí. Mas depende muito. E vai Depende da acabar nosso população. tempo, amor. Poxa vida, então tá bom. Gente, obrigada. Privilégio estar aqui com vocês. Te Obrigada pela agradeço interação. muito, foi muito bom. Foi bom para mim também. Obrigada, Cá. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.